Fala pessoal, futuros engenheiros agrônomos, técnicos e a galera toda do agronegócio. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa ter muito claro desde o nosso primeiro dia pisando no campo, é que uma safra campeã, aquela que dá orgulho de ver, não acontece por acaso, tá? Ela não é sorte. Ela é projetada, construída e muito bem nutrida lá desde as raízes. Então hoje a gente vai destrinchar a ciência por trás do que faz uma planta não só sobreviver, mas produzir com força total. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje foi montado para não deixar absolutamente nenhuma dúvida, tá? A gente vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. O que é a nutrição vegetal. 2. Como identificar sintomas de deficiência. 3. O papel da calagem. 4. Os tipos de adubação. E, por fim, o ponto 5. As boas práticas agrícolas. Bom, começando pelo começo. Ponto 1. O que é, de fato, a nutrição vegetal? Basicamente, a nutrição de plantas é o fornecimento de todos os nutrientes essenciais que elas precisam para crescer, se desenvolver e produzir. Pensa nisso como o combustível da lavoura, sabe? É um fornecimento que tem que ser contínuo para cada fase da vida da planta. Porque olha só, se faltar o combustível certo ou se ele chegar na hora errada, o motor biológico da planta simplesmente engasga. E aí, meu amigo, ela não atinge aquele potencial genético produtivo que a gente tanto espera. A gente costuma dividir todo esse cardápio da planta em dois grandes grupos vitais. De um lado, a gente tem os macronutrientes. Como o nome já diz, a planta precisa deles em grandes quantidades. Estamos falando de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Eles são os tijolos da obra, sabe? O nitrogênio, por exemplo, vai puxar o crescimento das folhas, enquanto o fósforo é aquele mestre de obras no desenvolvimento das raízes. Do outro lado, a gente tem os micronutrientes. Eles são exigidos em quantidades bem menores. Mas, gente, não se deixem enganar pelo tamanho da dose, tá? Elementos como zinco, boro, manganês, eles são peças absolutamente fundamentais. Eles garantem funções metabólicas tão específicas que, se falharem, podem literalmente comprometer o rendimento de toda a sua colheita. Legal, sabendo disso, a gente vai para o nosso segundo ponto, o diagnóstico visual, os sintomas de deficiência nutricional. A regra de ouro no campo é a seguinte: a saúde de verdade começa lá embaixo, na terra, e só depois sobe. Uma planta bem nutrida que está puxando direitinho todos aqueles macro e micronutrientes vai ter raízes super fortes, uma baita tolerância contra doenças e estresses e um metabolismo acelerado. Tudo isso culmina naquilo que a gente mais quer: alta produtividade com qualidade. O visual verde, bonito e vigoroso por fora nada mais é do que o reflexo de um sistema radicular que está muito bem alimentado. Mas, né, a gente sabe que a realidade lá na roça nem sempre é esse mar de rosas. A gente precisa saber bater o olho e ler o que a planta está pedindo. Pensa numa relação de causa e efeito. Se o nitrogênio promove o crescimento, a falta dele causa um amarelamento super característico lá nas folhas mais velhas. A planta literalmente tira os nutrientes das partes velhas para tentar manter as partes novas vivas. Agora, se for potássio, que é o cara que regula a água e dá resistência, a falta dele vai causar aquela queima inconfundível nas bordas das folhas, deixando a estrutura toda frágil. E se faltar fósforo, as folhas ficam meio arroxeadas, escuras e o crescimento trava. Então, a sua capacidade de ligar essa teoria com o que você está vendo no campo é exatamente o que separa um diagnóstico rápido e certeiro de um baita prejuízo no final da safra. O que nos traz para o nosso terceiro tópico. E esse aqui é o coração do preparo, o papel da calagem. Aí eu te pergunto, e pensa bem nisso, como é que a acidez do solo afeta de fato a nutrição da sua planta? Essa é a chave de tudo. É esse eixo químico que vai determinar se a raiz consegue ou não absorver tudo aquilo de bom que a gente acabou de ver. Olha só, existe uma verdadeira guerra química acontecendo debaixo do chão. Num cenário de solo ácido, com pH baixo, queimando é o alumínio tóxico. E ele é terrível. Além de atrofiar o crescimento das raízes fisicamente, ele reage com os nutrientes e aprisiona eles, criando aquela famosa baixa disponibilidade. Agora, num solo corrigido, com aquele pH ideal, o jogo vira completamente. O cálcio e o magnésio ficam ali totalmente disponíveis. As raízes crescem soltas, sem toxidez, encontram espaço, água e comida farta. A maior lição que você pode tirar daqui é: jogar adubo num solo sem fazer calagem primeiro é literalmente jogar o seu dinheiro fora, porque o alumínio tóxico vai roubar tudo que deveria ir para as suas plantas. Tá, e como a gente traduz essa teoria toda para a prática do dia a dia? Através de 5 passinhos bem lógicos da calagem. Passo 1. Faça sempre análise de solo. Pessoal, informação é poder. Não dá para trabalhar no achismo. Passo 2. Com base nessa análise, você define a dose recomendada com precisão. Passo 3.
escolha o tipo de calcário certo para o seu perfil de solo. Passo 4. Aplique e incorpore isso muito bem, para garantir que a reação seja uniforme lá na profundidade das raízes. E o passo 5, que a pressa do calendário agrícola vive querendo atropelar. Faça com uma antecedência do plantio. Reação química exige tempo para acontecer e estabilizar aquele ambiente, tá certo? Ambiente preparado, vamos para o nosso quarto ponto, os tipos de adubação, que é a hora de alimentar a planta. Como agrônomos, nós temos um verdadeiro arsenal nas mãos. Só lembra da regra sagrada. Calagem prepara o solo, adubação alimenta a planta. E a gente faz isso de 3 formas principais. A gente tem a adubação orgânica, que vem de fontes animais ou vegetais, tipo esterco. Sensacional para construir a biologia e melhorar a estrutura física do solo. Depois, a adubação mineral, os famosos fertilizantes químicos, tipo ureia, superfosfato. Eles entregam nutriente na veia, com liberação rápida, atendendo àquela necessidade imediata da lavoura. E temos a adubação organo-mineral, que é uma mistura inteligente da matéria orgânica com a mineral, trazendo meio que o melhor dos dois mundos. O segredo é que cada uma dessas tem a sua hora e o seu lugar estratégico no seu planejamento. E, finalmente, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o nosso quinto ponto: as boas práticas agrícolas. O sucesso lá na frente, o lucro no agronegócio moderno se apoia nesses 5 pilares aqui que são inegociáveis: a análise de solo, constante e periódica, para a gente parar de trabalhar no escuro, a adubação equilibrada, que é a dose certa na hora certa, o aumento constante de matéria orgânica no sistema e, presta muita atenção nesse quarto ponto, a irrigação adequada. A água não serve só para matar a sede da planta, gente. Ela é o veículo de transporte. É a água que pega o pacote nutricional do solo e joga para dentro do tecido vegetal. Sem umidade, a nutrição para. E, claro, a rotação de culturas, que é a nossa inteligência para não esgotar nutrientes específicos e manter esse solo funcionando como um baita organismo vivo e saudável. Para amarrar isso tudo de forma definitiva, a mensagem principal que vocês têm que levar daqui é a seguinte equação: solo corrigido mais solo nutrido é igual a plantas muito mais fortes e muito mais lucro no seu bolso. No fim do dia, a nossa missão é transformar toda essa teoria complexa em ações práticas de calagem e fertilização, que é o que fecha a conta de qualquer negócio no campo. Agora eu deixo uma provocação para vocês. Da próxima vez que vocês entrarem numa lavoura e olharem aquelas folhas, vocês vão ver só o verdinho ali da superfície ou vão conseguir visualizar, na cabeça de vocês, toda essa engrenagem química e biológica rodando perfeitamente lá debaixo da terra? Pensem muito nisso. Continuem estudando, continuem questionando e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço!